Bom, é o seguinte, eu vou fazer uma pequena introdução para vocês entenderem por que esse despojo do padre foi bater lá. Na realidade, vocês sabem que o padre João Ribeiro foi enforcado, ele enforcou-se na capelinha, eu não sei mais o nome da capelinha que tinha lá. Na Senhora Conceição. Era Conceição, que burramente derrubaram. Poderiam perfeitamente fazer uma estrada do lado, outra do outro, e ela ficar no meio. Meio da Candelária e do Rio de Janeiro. Mas aqui ninguém liga para passar. Pronto, e aí nós chegamos lá, não foi ao quando a gente chegou lá, vindo de Padre Tenório, aí na Maracá, a gente ainda viu os tratores passando lá e acabou o tempo. Pronto, foi assim. E esse crânio, ele ficou muito tempo, porque ele foi, o general mandou desenterrá-lo, não poderia como suicida, ele não poderia ser sepultado dentro da capelinha, aí ele foi sepultado atrás. E aí, quando o general chegou 3 dias depois, mandou desenterrá-lo, tornou a cabeça, que mandou aqui para o Recife, e as mãos para a Igreja das Mercês de Goiânia. Já se fez uma prospecção enorme lá na Igreja da Mercês, exatamente uns ossos de mão que vai resistir até os anos. Mas enfim, a história é a seguinte: ficou muito tempo o crânio exposto na hoje Praça da República, que era uma campina. Eles chamam-se de Campo das Princesas, que era uma campina mesmo. E levou muito tempo lá. Quando foi dito, um francês aqui, chamado Nandim com N de nariz, o Nandim. E esse eu já conheci muito, Landim com L. E Nandim teve pena de ver aquele crânio, ele estava andando, saía aquele crânio exposto ali no sol e na chuva. Ele aí de noite surtou o crânio e levou para a casa dele. Passasse uns anos, muitos anos, daí ele tinha um amigo que era daqui, do Instituto, era Dr. Luiz Porto Carreiro. Ele chamou o Dr. Luiz e pediu para poder, queria entregar aquele crânio. Dr. Luiz ele pegou o crânio e doou para cá. Ficou anos aqui, mais de 100 anos. Quando aí a gente pretendendo fazer as coisas aqui no Instituto, nada ia para frente. Esse Instituto eu tinha palavra de dinheiro, está com a urucubaca para ele. Não melhora nunca, porque urucubaca é o nome do Tupi-Guarani para azar. Né? Aí, disse, vamos dar um jeito. Quando se resolveu falar com o padre lá nesse tempo, o prefeito era Antônio Speck. E o menino dele estudou inglês comigo. Aí vai começar bem. Conseguisse o padre também, que parece que a prefeitura construiu aquele túmulozinho que tem ali e se fez a entrega pelo menos esse foi descansar em paz e em sol sagrado. Numa igreja, sol sagrado, essa coisa. E depois foi no Ligado Menor, mas é outra história. Pronto. Bem, gente, bom dia a todos os presentes. Sejam bem-vindos, né, à nossa palestra, onde nós pretendemos falar sobre o legado do Padre João Ribeiro para a cidade do Paulista. O nosso secretário perpétuo, Reinaldo Carneiro, já fez aqui um preâmbulo, né? Esse crânio, ele permaneceu durante muitos anos guardado aqui nessa instituição. E, finalmente, no ano de 2001, ele recebeu um sepultamento cristão, como lhe era devido e também merecido, certo? Então, o foco dessa palestra hoje é justamente resgatar esse fato histórico e sua importância para a cidade do Paulista, que foi receber, muitos anos depois, né, quase um século praticamente, o que sobrou do Padre João Ribeiro. Deixa eu me apresentar primeiro, né? Meu nome é José Ricardo, eu faço parte da Rede Estadual de Ensino, onde leciono para estudantes tanto do ensino médio como
da educação de jovens e adultos. E faço parte dessa casa como sócio honorário, né, desde 2012, se não falha a memória. E também faço um projeto chamado História para Contar, onde nós usamos redes sociais para falar e disseminar conhecimento histórico. E eu começo a minha fala mostrando essa mesa, está aparecendo para vocês, né? E atualmente ela está em exposição na Igreja em Olinda. E sobre essa mesa, uma bandeira. Esta mesa, acredita-se que tenha sido a mesa onde o padre João Ribeiro Pessoa de Melo Montenegro fez o desenho daquela que seria a bandeira utilizada em 1817 e que posteriormente veio a ser adotada como a bandeira do Estado de Pernambuco. Então nós estamos falando de um personagem importante porque ele foi o autor da bandeira do Estado de Pernambuco, certo? Claro que com a diferença que a nossa bandeira atual, ela tem apenas uma estrela, né? E a da época não, da época as doutrinas que aderiram ao movimento. Uma discussão muito interessante quando fazer esse trabalho criminal foi sobre as feições do padre João Ribeiro, que a gente não conseguiu encontrar. E a imagem mais conhecida do padre João Ribeiro é essa que vocês estão vendo agora. Ela foi feita para um blog chamado Personagens, Pernambuco, História e Memória. Esse blog não existe mais, ele foi feito, se não me falha a memória, antes de 2017, para comemorar os 200 anos da Revolução Pernambucana. Mas hoje o blog se transformou nesse livro do Paulo Santos de Oliveira, onde ele coloca essas biografias, entre elas a biografia do padre João Ribeiro. De uma maneira bem resumida, eu coloquei aqui alguns pontos importantes da biografia do padre, né? Que ele é natural de Itanhaém, hoje de Pernambuco, embora eu encontrei registro de que algumas cidades do Ceará reivindicam a naturalidade dele, né? Também aqui em Pernambuco, na cidade de Paudalho. Foi auxiliado por um senhor Arruda Câmara, que foi criado no Aeroporto também, onde o João Ribeiro também foi iniciado. Foi um exímio desenhista botânico, é bom lembrar disso, e Reinaldo, eu vou ter aqui uma parte para você falar sobre a principal obra do padre João Ribeiro, que hoje está na Biblioteca Nacional, por favor. É o seguinte, na Biblioteca Nacional tem uma peça mais ou menos desse tamanho, um álbum dessa grossura. Ele foi professor auxiliar do grande cientista Arruda Câmara. Arruda Câmara nasceu em Pombal, então estudou em Montpellier e em Paris. E ele era grande naturalista. E o auxiliar dele era João Ribeiro Pessoa. João Ribeiro desenhou o álbum com detalhes da flora e da fauna pernambucana. Quem tem oportunidade toda. Eu já fui 3 vezes na Biblioteca Nacional só para ele pedir para ver o álbum, porque é um colírio para os olhos. Ele desenhava muito bem. São poucas as páginas que tem coloridas, as outras não, todo em preto e branco. Mas são perfeitos, tem cobra, jacaré, o que for, pássaro, periquito, enfim. Ele era um auxiliar do Arruda Câmara, era auxiliar. Eugênio, infelizmente, o reacionarismo da época de D. João VI matou o cientista. Eu lamento até hoje. Muito obrigado pela parte, Reinaldo. E o João Ribeiro foi também quem fez o projeto de Constituição de 1817. Ele, além de ser naturalista, né, ele também era um exímio jurista. E esse projeto de Constituição seria utilizado caso a Revolução de 1817 tivesse dado certo. E o padre João Ribeiro foi representante do clero durante o governo provisório que se formou naquela época. Então a gente pode perceber nele, pelo menos, 4 características muito importantes. Ser um padre fazendo parte da maçonaria, embora não fosse o único, né? A maioria dos padres de 1817 eram maçons. Foi um grande jurista, não há a menor dúvida. Desenhista, e por que não dizer revolucionário para a sua época.
tem um quadro, né, que hoje está à disposição no Arquivo Público Estadual de História Miliciana, né, a Príncipe das Bandeiras, de Antônio Parreiras. E aqui eu gostaria de fazer um adendo que foi justamente na Príncipe das Bandeiras, 4 de abril de 1817, onde houve a primeira aparição pública de Frei Caneca, defendendo um confrade que havia sido acusado de ser contra a Revolução. Com a derrota da Revolução de 1817, né, como já foi citado aqui, o padre João Ribeiro, ele acabou tirando a sua própria vida na capela de Nossa Senhora da Conceição, aqui em Paulista, no dia 19 de maio de 1817. Certo? Antes de dar prosseguimento, né, deixa eu só falar uma coisa aqui, que o padre João Ribeiro, ele também teve algumas representações no cinema, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui um trecho do filme 1817, A Revolução Esquecida, tá? Onde o padre, ele é citado aqui. Deixa eu colocar aqui no ponto. Certo. Deixa eu sentar ligado aí, por favor. Aqui embaixo. Porque ele pode ter ligado, porque ele tem ficado assim. Ele desligou sozinho. Ele, por favor. O povo pobre da capital aderiu à revolta, mas não tem nenhuma experiência de guerra. Mas tem bravura, Pedro Pedroso. Pernambucano não arrega, não. Senão a gente ia expulsar o holandês, não. Foi só o tempo de cuspir no chão que eles correram do rio. Fala com a nossa sabedoria africana, mas com todo respeito ao povo patriota, a gente não pode contar com ele por sempre. Vai que, de uma hora para outra, ele sente saudade do rei, desse povo. Esse é o padre João Ribeiro. Que foi o maior responsável pela vitória da nossa revolta em 6 de março. É ignorante, é supersticioso, desconhece as pessoas unicamente porque nunca tiveram instrução. Precisamos das milícias dos grandes proprietários do interior que por hora nos apoiam, mas que podem se virar contra nós se decretarmos o fim da escravidão. Em torno da nossa revolução, defendendo os grandes proprietários, mas olha quem diria. Meu povo! Na verdade, né, gente? Quando a gente vai estudar 1817, a gente sabe que uma das causas da derrota de 1817 foi justamente a não adesão dos grandes proprietários de terra de escravos. Porque estava tudo indo bem, mas chegou na hora de falar em libertar os escravos, aí eu disse, não, aí não dá pra gente não. E o ator que interpretou o padre João Ribeiro, ele mora na Paraíba, né? Eu consegui o contato dele. Infelizmente ele não pode estar presente, mas ele fez questão de gravar um vídeo para essa nossa palestra. Olá, eu sou Buda Lira, sou ator. Em 2017 eu tive a grata felicidade de participar da produção do filme 1817, A Revolução Esquecida, direção de Tezuka Yamazaki e do Villa. Nesse filme eu fiz o papel do padre João Ribeiro, grande figura, um expoente expressivo dessa revolução. Além de ser um formulador, um pensador, ele tinha como se diz, habilidades, né? Pensar na bandeira, ele que desenhou a bandeira de Pernambuco, tinha essas coisas práticas, ele pensou no hino, fazer o hino, e digo sinceramente que a partir dessa participação, quer dizer, claro que eu sabia da Revolução dos 30, mas não conhecia
o suficiente para poder participar dele. Eu tive que pesquisar um pouquinho, ler algumas monografias sobre o assunto. Enfim, a Paraíba teve uma participação, eu sou da Paraíba, teve uma participação, somente vindo do interior, Itabaiana, houve uma movimentação grande. Então, foi um momento importante para o Brasil, a partir do Nordeste, né? O Nordeste dando mais uma vez, né, naqueles tempos, uma contribuição forte para um país soberano, para a afirmação de um Brasil rico do ponto de vista das oportunidades, que favorecesse mais a população pobre, né, a população que era esmagada, né, que era, como sempre, colocada à margem. Então foi muito interessante descobrir essa revolução, descobrir um personagem muito sensível, muito inteligente, com espírito de liderança, né, mostrando ali naquele momento quanto a igreja também que tem uma história de contribuição a essas lutas do povo. Então é isso, eu fico feliz com o convite do professor José Ricardo e desejo boa sorte aí na sua jornada como historiador, tem um papel importante aí na difusão do conhecimento da história brasileira. Forte abraço. Bom, aí está o depoimento, né? Deixa eu pegar aqui o nome dele. O ator que fez Buda Lira, fez o Padre João Ribeiro nesse filme 1817, A Revolução Esquecida, que por sinal, foi uma das partes da locação foi feita aqui, na dependência do Instituto. Tá? Então, como nós vimos, o Padre João Ribeiro, pelo menos algumas representações que nós temos dele, por desenho, mais conhecido. No filme ele foi representado pelo ator, né? E finalmente, todos nós conhecemos o triste fim que o padre teve. Uma vez que a repressão durante a Revolução de 1817 ela foi muito severa. E eu gosto de citar também, o professor Marcos Carvalho, quando ele lembra que a primeira vez que se matou o padre no Brasil foi em 1817. A primeira vez que teve esse grau de violência. Tá? Porque o padre não acredita de Deus. Imagina o que é você matar um padre. Isso foi feito naquela época. O padre teve seu corpo profanado. Tá? Uma versão que eu li falou que o corpo dele foi amarrado a cavalo e tratado em Recife. O nosso colega aqui tem outra versão também. Segundo documentos, foi apenas a cabeça, né? Enfim, teria sido colocado num crânio, num pau, né? E trazido para aqui para Recife. Essa parte aqui o nosso cara Reinaldo já explicou, que é como o crânio chegou aqui ao Instituto. E finalmente, durante anos, o crânio do Padre João Ribeiro ficou na dependência do nosso Instituto. A questão é, este crânio, a partir de uma coisa chamada direito funerário, que na época nem era dispensado ainda, e aqui eu deixo um agradecimento especial à professora Vanessa Cial, que foi quem me levantou para que a gente pudesse ver esse lado também, fizesse uma lista a partir disso aí. Segundo a qual, todo o resto mortal tem direito a duas coisas. Primeiro, a quem pertence aquele resto mortal, e segundo, a uma destinação correta, ou seja, a um sepultamento digno e cristão. Mas aí nós chegamos a, inclusive está apresentando para vocês a urna que estava com o crânio do Padre João Ribeiro. Está aparecendo aí para vocês, tá? Deixa eu ver aqui, pronto. Este aí, gente, é o crânio do Padre João Ribeiro, que estava guardado aqui, nesta casa, do Instituto Arqueológico Pernambucano, que ficou durante anos. Porém, para se fazer o sepultamento deste crânio, havia alguns desafios. Tá? E aqui, gente, eu sei que esse trabalho, viu, Reinaldo, que o pessoal lá presente
assistindo, foi um trabalho coletivo que envolveu muitas pessoas. Mas eu sucintamente gostaria de pelo menos destacar o papel de 3. E no decorrer aqui da explanação, vou dizer vocês por quê. Reinaldo, se encontra aqui comigo na mesa. Demetrio Andrade, que também está aqui com a gente aqui na plateia. E o padre Valdemir José, que infelizmente não está presente, mas vou chegar aqui também, Galvão que fez todo o projeto, certo? Mas infelizmente eu não tive a oportunidade de conversar com o Galvão, por isso que eu estou dando vocês três, foram as pessoas que eu consegui mais contato para fazer a pesquisa. Maria Cristina, vai chegar lá. Nas fotos a gente pode fazer essa referência, tá bom? E aí, a gente tinha pelo menos 3 dificuldades bem fortes em relação a isso. Primeiro, a necessidade de se fazer o sepultamento do crânio em um local sagrado. Esse crânio não poderia ser sepultado em qualquer parte. Segundo, o padre ele não morreu de causas naturais. A gente sabe que ele cometeu suicídio. Porque, segundo a teologia católica, as pessoas que morrem em suicídio, elas não estariam salvas, porque, segundo o catolicismo, seria falta de fé. Aí eu estou colocando a questão do ponto de vista teológico, tá, gente? Teológico, religioso, dogmático, etc. Não é uma opinião pessoal minha, claro. E a necessidade de se articular os principais entes envolvidos nesse processo, que seria, no caso, o Instituto Histórico, o Instituto Arqueológico da Pernambucana, essa casa da qual falo aqui, onde estava o crânio, a paróquia de Nossa Senhora dos Prazeres de Maranguape, que receberia o crânio na igreja de Paulista, e é claro também a Prefeitura Municipal de Paulista. Por isso que Reinaldo, a gente fez a escolha desses 3 atores por eles estarem relacionados a esses 3 órgãos. Lembrando, é claro, deixa eu pegar aqui, papel quebrado, outras pessoas que também estiveram envolvidas, né, que merecem ser citadas, né, como já foi citado aqui, a presidente dessa casa na época, a doutora Cristina, né, Plínio, arqueólogo, Valência Moreira, que era arquiteta, o Tassi, que está aqui presente na nossa plateia, Sebastião Araújo, que era jornalista, Roberto Costa, na época diretor de cultura, Vanderlé Farias, que era diretor de esportes, Jorge Figueiredo, que era o escultor, que fez o projeto do local onde seria sepultado o padre João Ribeiro. Pronto, gente, está aparecendo para vocês aí o projeto do túmulo do padre, que deveria ser feito, né, ao lado na entrada lateral da igreja de Santa Isabel, em Portugal, lá no centro paulista. Esse aí é o projeto. E vou mostrar para vocês como ficou no final. Esse é a finalização. Onde nós temos aí o nicho, né, onde está a imagem de Nossa Senhora da Conceição, que é que o Tassi me explicou o porquê. Porque o local onde o padre cometeu suicídio foi na capela de Nossa Senhora da Conceição. Temos também 2 placas laterais, né, uma que conta resumidamente a história do padre João Ribeiro, o brasão, que foi feito pelo Jorge Figueiredo também, e aqui a lápide, onde abaixo dela está o crânio do padre João Ribeiro. E foi bom que Tassi me adiantou que além do crânio tem também um recipiente, né, isso, uma urna de tempo, né, uma cápsula de tempo, onde está registrado toda a história, não só do translado, mas também de como foi todo o processo para chegar até aqui. Que, aliás, não foi um processo muito fácil. Por quê? Imagina vocês o que é pegar o crânio e tirar daqui de Recife e levar até Paulista, né? Inclusive, a gente conversando com o Demetrio até falou sobre isso. Que foi muita compreensão na época. Algumas pessoas achavam que era loucura, algumas pessoas achavam que era necessário, entendeu? E também romper alguns paradigmas. Por exemplo, convencer na época o arcebispo, que era o José Cardoso Sobrinho, para que desse autorização a Padre Valdemir para que fosse feito sepultamento do padre Ribeiro, uma vez que o padre Ribeiro tinha cometido suicídio.
E isso foi conseguido, tá? Graças à habilidade do sacerdote da época. Aí a gente tem que pontuar bem isso também. E ele deixou um recado, ele não pôde estar presente, mas ele deixou um recado aqui para vocês. A fala do padre Valdemir José, que era o vigário. Então, apareceu para todos. Em 12 de 2000, procurado pelo. Então, apareceu para todos. Em 12 de 2000, procurado pelo diretor de tecnologia da cidade do estado de Pernambuco, para falar sobre a questão do resgate do padre João Ribeiro de Melo Montenegro, o grande herói do movimento pernambucano. Então eu procurei a arquidiocese e fui informado pelo Monsenhor Chapinho, vigário-geral, que não deveria acolher porque ele disse que é revolucionário. Então voltei para casa pensativo e fui estudar um pouquinho e vi que não é bem assim a questão do padre e todo aquele movimento reformista aqui em Pernambuco. Procurei Demétrio, na época era secretário de Cultura da cidade paulista, e fomos até o Instituto de Arqueologia e acompanhamos todos os relatos, e foi explicado a nós o sentido que era tirar, dar um lugar determinado ao gesto mortal do padre João Ribeiro, porque já estava ali há 150 anos no mundo sem ser enterrado. Isso me chamou muita atenção. Estudando, compreendi um pouco a história do padre João Ribeiro. E aí nós resolvemos acatar. Primeiramente ia ser feito um turno lá na praça, na frente da igreja Santa Isabel hoje, Martim Santa Isabel, e colocar ali de frente. Eu disse, mas por que vai colocar ali de frente? Ele não é parte da igreja, então vamos sepultá-lo na igreja das montais. Conforme foi o seu desejo, quando os revolucionários invadiram o Paulista para prendê-lo, ele já estava morto há 2 dias e enterrado dentro da antiga igreja de Paulista, e o seu tudo foi violado, ele foi esquartejado e espalhado aqui pela região metropolitana do Recife hoje. E a sua cabeça ficou ali no Peleninho do Recife, mas não foi sendo disposta para servir de exemplo. Então começou o trabalho, e quando eu estudei que vi toda a história, eu disse que a gente tem que sepultá-lo como herói. E assim fizemos. Conversamos com o pessoal aqui do Estado, que estavam na agricultura do Estado de Pernambuco, que estava empenhado em restaurar a Igreja Nossa Senhora da Conceição lá no Morro, e assim que eles terminassem, eles viriam para a Paulista para fazer todo o resgate histórico. E aí a gente tomou a providência do Demétrio de preparar todo o andamento. Então, naquele dia, o padre João Ribeiro foi sepultado com todas as honras religiosas e militares. Militares porque teve assalto de tiro, teve representante do governo estadual, do governo federal, do governo municipal, e diversas autoridades e empresários da região e fiéis que eu convidei para participar do solenidade. E fui trasladado num carro muito bonito aqui no Recife, Demétrio comprou esse carro, e quando chegou ali na questão de Paulista, ele foi conduzido pela cavalaria da Polícia Militar de Pernambuco. Chegando dentro da igreja, teve a salva de tiros, teve o sepultamento da salva de tiros, o povo entrou solenemente na igreja, a urna das mortais. Como ele deu Eucaristia, seu Diniz Arruda, ele desse prazer de entrar, conduzir a urna das mortais, e celebramos a missa, onde na missa, um dos atos, é que a gente pediu perdão ao padre João Ribeiro pelo descaso que a igreja e o seu povo de Pernambuco deram a ele e aos heróis dessa história. Não só ele, mas também os outros heróis. Mas, sobretudo, ao padre João Ribeiro, que fez tanto pelo estado de Pernambuco, é autor da bandeira de Pernambuco, e esse movimento chamado revolucionista, não chamamos de revolução, mas chamamos de conscientização libertadora e transformadora, porque o Evangelho chegou também a transformação e a libertação. E assim é o seu desejo libertar Pernambuco com uma dimensão da região quase do Nordeste, que se tornou por quase 70 dias uma nação independente, com leis próprias, com suas diretrizes todas.
foi um momento muito bom para a história. Os alunos tiveram presente, então fizemos a missa e pedimos perdão ao Padre João Ribeiro por esse candidato da igreja, que nem sempre ela lembra os seus heróis, os seus mártires importantes, não só os mártires por causa da fé, mas os mártires em decorrência da fé e da postura que ele toma perante a sociedade no mundo inteiro. E aqui no Brasil não foi diferente. E assim fizemos a missa, sepultamos o Padre João Ribeiro, e ali se tornou um lugar de peregrinação. As pessoas gostavam de ir lá muito, a se rezar, de ficar ali naquele localzinho, trabalhando num lugar de paz, num lugar de serenidade. E realmente foi. O Estado de Pernambuco fez lá os brasões, o governo de Pernambuco na época fez brasões de honra, colocaram lá na parede. Então, assim a gente sepultou de forma muito honrosa o nosso herói, Padre João Ribeiro de Melo Montenegro, aquele que lutou para tornar o Estado de Pernambuco com Paraíba e Rio Grande do Norte uma nação independente. E assim aconteceu. Bom, gente, o vídeo é um pouquinho longo, a gente vai depois disponibilizar esse material também nas redes sociais, a gente vai mandar para vocês. Então, ficou muito claro, né, destacado, né, a importância desses atores. E que vai passar até uma ressalva Fernando Tassos, que infelizmente a gente não conseguiu muito material, mas destacando o papel dele também, tá? Que vai estar presente aqui da gente. Bom, deixa eu só puxar aqui. Peraí, gente, aqui deu uma travada aqui no computador. Eu vou mostrar aqui para vocês, né? Esse aqui foi o convite na época. Só não estou entendendo que. Peraí, só um minutinho. Eita. Agora, uma tela cheia. Pronto. Bom, como vocês estão vendo aí, o convite que foi elaborado na época, né, pelo prefeito de Paulista, para convidar as pessoas para o sepultamento responsável para João Ribeiro. 29 de outubro de 2001, que, portanto, esse ano nós vamos completar 25 anos. Temos aqui, agora essa parte já existe, né? A foto foi tirada aqui no Instituto Arqueológico, onde nós temos várias pessoas que faziam parte do Instituto na época, dentre elas também a presidente na época do Instituto, tá? Aqui a saída da urna, né? E aí a urna já colocada dentro do carro. Era para se alguém conseguisse ligar essa lâmpada, né? Essa daqui que ficava escura, o pessoal queria. E aí? Vocês conseguem? Não, assim não tem problema não, porque a imagem estava bem nítida. Bom, não tem problema não, Cássio, tá frio. Opa, agora melhorou. Pronto, agora foi show. Bom, nós temos aí o carro, né? Esse carro funerário foi conduzir o crânio, sai daqui do Instituto. Algumas curiosidades é que esse carro ele só andava 40 km e foi bem complicado. E na conta um pouquinho da história do carro. Era o carro da Casa Batista, da casa desse. Abrindo um parênteses nesse carro, foi transportado a Gabriela Magalhães, por exemplo, o secretário dele, enfim. E aí, como é a coisa mais nobre que tínhamos para colocar o crânio do Padre João Ribeiro, só se trouxe a Casa Batista um empréstimo, que eu fiquei admirado de ainda funcionar. É de 1929 esse quadro. Eu não esqueço da marca, mas enfim, está aí. Nós temos é forte, tá bom, mas é uma beleza. Ele foi todo limpo, toda a parte de bronze que eles tinham de latão foi limpa, foi requintado. O padre teve honras, vamos dizer, quase de chefe de Estado. Foi muito bonito. E aí o trajeto, né, do cortejo, né, levando o padre. Sim, aqui a chegada já é Paulista, né? Eu já estou identificando o fórum. E aí, né, lembrando que esse cortejo foi acompanhado com as militares também. Volta da
guarda do governo do Estado. Repete, por favor. Escolta do batalhão de guarda da Polícia Militar do Estado. Muito obrigado. Está ali o oficial falando. Opa, deixa eu voltar aqui. Olha aí. Gente, isso aí, deixa eu fazer um relato pessoal, né, gente? Eu, na época, fazia parte do jornal católico chamado Diálogo, tá? E eu fui... Peguei? Vai pegar? Por aqui, por favor. E eu fui encarregado de fazer a, entre aspas, cobertura. Gente, parou a cidade, literalmente. Você não tem noção. Inclusive, as próximas imagens elas vão revelar isso. Ó. Aí já o carro com a urna chegando na cidade paulista. Pronto, dá para ver na foto aqui do lado de lá, né? A quantidade de gente que ficou na frente da igreja para receber esse crânio. E detalhe, isso repercutiu na mídia, não só a nível nacional. Vários órgãos de imprensa, eles fizeram não só a cobertura, mas também destacaram a chegada do crânio. Olha aí o crânio chegando na cidade. A urna, né, com o crânio, na verdade. Como eu não havia falado antes, foi celebrada uma missa. Essa missa, ela teve duas funções muito importantes. Primeiro, fazer o perdão do padre pelo fato de ele ter tirado sua própria vida. Isso aí era fundamental que fosse feito. E o segundo, reabilitar esse padre para que ele fosse sepultado num local sagrado dentro da igreja de Santa Isabel, mas em Portugal. Quem é de Paulista que está assistindo esse vídeo, né, ou está aqui presente entre nós, está dando para ver um grupo com a roupinha azul ali no cantinho, tá? Olha ali no cantinho. São os nossos alunos. Essa é a farda do nosso querido Colégio Municipal José Firmino da Veiga, colégio tradicionalíssimo da cidade de Paulista. Mais imagem aqui, a urna, né? Diante do altar. Olha aí já a imagem frontal. Aqui a gente já tem aqui algumas autoridades, né? O próprio Demétrio está presente, prefeito Ademir, ex-prefeito Ademir Cunha. Zé Luiz. Quem? Aonde, Zé? Zé tá ali também? Cadê? Ali de azul. Segunda-feira. Sim. Segunda-feira. Aí é o momento, né, que a urna foi sendo levada aqui no discurso. Se alguém puder me identificar as pessoas que estão ali, ficaria agradecido. Você na porta da igreja. Na porta da igreja, Reinaldo, você é Reinaldo, né? É Reinaldo. Sou eu. Reinaldo. Ademir Cunha, João Figueiredo. Ademir Cunha. Doutor Silvio Pessoa. Peraí. Jobson Figueiredo é o terceiro, né? Especta. Essa especta ali. Está de camisa aqui do lado de cá. Aguinaldo Fernando está ali atrás, ó. Deve estar escondidinho atrás do ramo. E esse que está falando, quem é? Silvio Pessoa. Silvio Pessoa. Pronto, Silvio Pessoa, procurador-geral do Estado. Aí esse que está falando é esse. Esse que está aqui ao meu lado. Tá? E Jobson bem atrás dele. Cadê Jobson? Atrás dele. Tá vendo? Atenção aí para uma figura que pouca gente conhece daqui, que é esse negro. Quem é esse moreno? José Gomes. José Gomes. Inclusive, deixa eu voltar aqui. José Gomes, eu acho que foi quem estava com a aluna. Foi na saída do. Peraí, deixa eu voltar aqui. Olha o Zé aqui, José Gomes. Ele é o quê? Jorge. Isso. Então vamos lá, vamos identificar. O José Gomes é o que está com a bandeira do Brasil, não é isso? E quem está com a bandeira de Pernambuco? Jorge Paz Barreira. De Igaraçu. Isso. Deixa eu postar. Acho que a gente já mostrou, né? Aí esse a gente sabe quem é, né? Reinaldo, né? 5 anos atrás. Há 25 anos atrás. Carregado de emoção aí, Reinaldo. Eu acho que não mudou muito, não. Não mudou muito. Tá? Mal sabia que um dia seria Papa. Ademir Cunha. Como? Mal sabia que um dia seria Papa. Sim, bem lembrado. O Reinaldo não sabia que eu seria Papa, né?
Aí o ex-prefeito Ademir Cunha. Bora, meu filho. Sim, aqui nós temos quem era o prefeito da época, era o Antônio Speck. Saudosa memória, né? Speck, que faleceu no dia 14 de março de 2025, aos 89 anos. E aí é o momento em que a urna é colocada no crânio. Desculpem, a urna com o crânio é colocada no túmulo. Eu estou tentando identificar quem é. É Demétrio? Demétrio que está com a canequinha, né? E quem é de lá? O Speck? É Antônio Speck. E uma curiosidade interessante, né, gente, é que o túmulo ele tinha não tem, né? Ele tem dois vãos, ó. Um colocado o crânio, a urna, eu acredito que o outro tenha sido colocado a cápsula, não é isso? Ótimo. Já estou com vontade de abrir esse túmulo para ver essa cápsula. Olha aí. Quem é que está aí, meu Deus? Na mão de Reinaldo ali. É Reinaldo, é? Eu pergaminho com É Reinaldo, informação. Cadê? Reinaldo aí. Oi, também. Você falou que escreveu, está até colocada com o Reinaldo. E aí nós temos uma foto, acho que você foi após a colocação, né? A equipe da Secretaria. Me ajuda aí, minha gente. Quem está aí? É a equipe da Secretaria de Turismo toda. Toda a equipe da Secretaria de Turismo, no caso da época, né? Certo. E aí, gente, são as repercussões, né? Paulista e terrestre revolucionário. Inclusive, não sei se vou conseguir ampliar a imagem. Que droga. Não ampliou, não. Eu queria ampliar aqui. Vou ficar devendo, gente. Mas dá para ver que tiraram uma foto bem interessante do carro em frente à igreja, ó. Um carro do filme também. Diário. Foi do diário, exatamente. E tem a foto de, deixa eu ver, acho que é Reinaldo, não, Speck e Demétrio. Esse pequenininho é Speck e Demétrio. Isso aí foi um panfleto que foi distribuído pela Prefeitura de Paulista na época. Aí vocês têm um panfleto frente diverso. Inclusive, esse panfleto ele está disponível para quem quiser visitar, está lá no blog do professor Zé Ricardo. Bom, gente, espera aí. Mostrei os registros fotográficos, mas a gente conseguiu, ou melhor, aqui eu já deixo meu agradecimento a Demétrio Andrade, os registros de imagem. Como o nosso tempo é curto, obviamente a gente não vai dar para mostrar tudo, então eu vou selecionar alguns trechos daqui para que vocês vejam como é que foi esse trajeto, tá? Vou só adiantar um pouquinho, gente, cada hora, tá bom? Olha. Essas são as imagens daqui. Que será iniciada daqui a poucos instantes. Foi toda planejada pela Secretaria de Turismo, Cultura e Esportes da cidade do Paulista, com os apoios do Governo do Estado de Pernambuco, Instituto Arqueológico Histórico e Geográfico de Pernambuco e ainda da Paróquia de Nossa Senhora dos Prazeres de Paraguaçu. A emoção começa a tomar conta de todos os que estão presentes na saída dos restos mortais do Parque João Ribeiro de Melo Monteiro, do Instituto Arqueológico e Geográfico de Pernambuco. O povo se aproxima do Cadillac Superluxo de 1929 para ver a urna com os restos mortais do Parque, que está sendo colocado no interior do veículo. Os bastidores da Polícia Militar de Pernambuco mencionam que é iniciada a saída do cortejo com os restos mortais do Parque, com destino à cidade do Paulista. O cortejo segue pelas ruas do Recife, em direção a Paulista. A melhor parte foi esse carro considerável, realmente. Impressionante. O cortejo com certos
mortais do herói da insurreição pernambucana de 1817, chega a Avenida Agamenon Magalhães. Detalhe que o carro vinha na frente e vinha um cortejo com os carros do pessoal daqui do arqueológico, seguindo, né? E ali na frente os batedores, né? Se eu não estiver enganado aqui pela imagem. Cara, Ou não? daqui até a entrada de Paulista, a escolta era de batedor da Polícia Militar, salvo engano, do batalhão de Ralph Patrulha, um dos batalhões da polícia. Na entrada de Paulista estava a cavalaria do batalhão de guarda com uma farda de gala que vocês veem lá mais adiante. Deixa eu só avançar um pouquinho, gente. É um material fantástico, tá? Acho que aqui já chegaram no Paulista. Deixa eu colocar um pouquinho aqui em Paulista. É Paulista, sim, estou identificando. A cavalaria posiciona-se em frente ao Cadillac, que está com certos mortais do pátio, e segue em direção à igreja de São Isabel. Isso aí, para quem não conhece, em frente ao Fórum do Paulista. Não está o fórum não existe, né? Mas tem lá, não sei se já tem uns preparadores, acho que não. Da minha impressão adulta, na época, acho que não tinha um prédio do Ministério Público ainda, né? Aquele tinha não. Sim. O cortejo se dirige até a igreja de Santa Isabel. Vamos ver aqui. Deixa eu avançar um pouquinho, como tá da hora. Acho que é na igreja. Está presente ainda o secretário de Turismo, Cultura e Esporte do Paulista, Pedro Andrade, que acompanha outros concertos mortais do pátio. Na escadaria da igreja estão posicionados os cadetes da Polícia Militar, que iniciam uma cerimônia. Não sei se estão vendo, um monte de menino com a faca do filme da Veiga, ó. Tá dando pra perceber na imagem? Solo! Vai parar! Entre as autoridades presentes estão o senhor João Coronel, padre Renato Maia, empresário Raimundo da Ponte Araripe Serra, o presidente da Câmara do Paulista, Cláudio Lúcio Vanderlei, o vereador Ademir, representando o vice-presidente da República, Marco Maciel. Presentes ainda o prefeito da cidade do Paulista, Antônio Wilson Steph, o vice-prefeito Aguinaldo Fregelon, o padre Valdemir José e secretários municipais da cidade do Paulista. Bom, para quem não conhece Paulista, isso aí é a entrada da igreja de Santa Isabel, né, em Portugal. Mais conhecida como a igreja de tijolinhos, né, porque ela foi toda construída em tijolo à parede. Deixa eu avançar aqui um pouquinho. Deixa eu ver se. Ó, discurso de rei, não, discussão, meu pai. Vamos resgatar isso, com certeza. Vem aqui um pouquinho do discurso de rei. Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico Pernambucano, na ocasião em que é feita a entrega oficial dos despojos do Padre João Ribeiro ao governo do Estado de Pernambuco, sente-se profundamente honrado com esta solene cerimônia, outro sim gratificado. O Padre João Ribeiro foi uma das maiores inteligências e mais cultas da Revolução Pernambucana de 1817. Sim, senhores, este ato de fruto da vingança do rei está sendo redimido e renovado hoje, 184 anos após. Uma vez que mantendo insepulto os restos mortais do Padre João Ribeiro Pessoa de Melo Montenegro,
parecia a nós do Instituto Arqueológico que aquele ato de barbárie e força ainda persistia vivo como sentença. Por isso, que o Instituto Arqueológico se sente gratificado para com o governo do Estado de Pernambuco, na pessoa do seu governador, Dr. Jaime Vasconcelos, do seu prefeito do município do Paulista, Dr. Antônio Speck, do seu secretário de Cultura, Demétrio Andrade, e, particularmente, o vigário desta paróquia de Nossa Senhora dos Prazeres, Padre Valdemir Silva, que acolheu em definitivo, no solo sagrado de sua igreja, os despojos mortais do Padre João Ribeiro, herói e mártir de Pernambuco. Gente, fantástico. O que é legal contar essa história, viu, Renato? Viu? As pessoas presentes que estão nos assistindo, é porque essa história, as pessoas que participaram desse fato histórico, a maioria delas estão aqui presentes, estão entre nós. E é muito importante que a gente fale disso, que a gente mostre isso, que a gente conte isso aí, porque é uma memória que, se a gente não tomar cuidado, daqui a alguns anos ela vai cair no esquecimento. Essa é a verdade. Deixa eu só avançar aqui por conta da hora. Eu queria mostrar para vocês o momento final, quando finalmente o crânio do Padre João Ribeiro recebeu o seu merecido e eterno descanso dentro da igreja de Santa Isabel, em Portugal, na cidade paulista. A urna é levada pelos ministros da igreja até o túmulo.
Este homem que está sendo executado deu a sua vida por uma causa na qual acreditava e que devemos continuar sempre defendendo. Queria que nos prestemos também dessa salva de palmas à memória do Padre João, que teve mártir da Revolução Pernambucana de 1817, personagem que, para mim, como morador da cidade paulista, é uma honra muito grande que a gente tenha na nossa cidade, né? Ser votado padre. E aqui eu colocaria algumas propostas em relação a isso. Primeiro ponto que eu acho muito pertinente, viu, Reinaldo? Viu, as pessoas que estão nos assistindo aqui, que estão presentes aqui no Instituto, precisamos pensar na volta do feriado municipal, que homenageia o Padre João Ribeiro, rever a questão da condecoração da Comenda Padre João Ribeiro, a questão que nós não temos em Paulista um orador ainda homenageando o padre, e fazer nesses 25 anos um momento para divulgar 25 anos desse lado, né? Não só a obra, como também a vida e o legado do Padre João Ribeiro. Bom, gente, assim, eu fiz uma pesquisa, deixa eu ver se eu consigo botar. Eita, só um minutinho, gente. Às vezes dá uns travão aqui. Eita, Jesus. Agora acho que vai. Enfim, vai seguir, vai não perder. Bom, a pesquisa que eu fiz, eu consegui levantar o seguinte: na nossa cidade de Paulista, nós temos atualmente 3 feriados, municipais, que são a quarta-feira de cinzas, o dia de São João, a véspera de São João, o aniversário da emancipação da cidade, que é no caso o 4 de setembro, e tendo como ponto facultativo o dia da consciência evangélica. O que a gente descobriu? A gente descobriu que foi criado um feriado e que esse feriado contemplava a data de nascimento de João Ribeiro, que, aliás, eu nunca vi ninguém comemorar a data de nascimento, gente. Aliás, data de nascimento que se comemora são duas. São João Batista se comemora no dia que ele nasceu e Jesus Cristo, só. Todas as comemorações são pautadas no dia que a pessoa falece. E pasmem, senhores. Como? Eu acho que você está sendo equivocado. Sempre se comemora a data de nascimento do herói. É? Ah, tudo bem. Então vamos fazer essa ressalva. Mas vamos lá. Aí, resultado, o do Padre João Ribeiro começou como um feriado municipal, gente. Na época do Ives Ribeiro, inclusive acho que eu tenho esse documento aqui. Deixa eu mostrar aqui eu não estou conseguindo deixar. Eita. Poxa, gente, foi porque eu estava errado. Pronto. Esse aí é o decreto que criou o feriado do Padre João Ribeiro, tá? Que foi assinado em 2005. Gente, esse feriado depois ele foi sendo transformado. Começou como feriado municipal, depois se transformou em ponto facultativo e finalmente depois ele foi retirado do calendário. Não tenho certeza, mas acredito que na época de Juventude tenha se transformado em ponto facultativo e finalmente na administração de Ribeiro tenha sido retirado. E detalhe, gente, é que o feriado do Ribeiro faz essa. Quem retirou o feriado foi o ex-prefeito Júlio Matuto, colocando agora para a data da consciência evangélica. Foi ele que transferiu, tirou o Padre João. Foi o Júlio Matuto? Poxa, melhor ainda, pronto, valeu pela dele, tá? O pessoal que descobriu que ele não foi Ribeiro, tá? E dizer também que o Padre Valdemir sempre brigou para que o feriado fosse na data da morte de Padre João Ribeiro, não na data do nascimento, porque a igreja celebra a morte e não a data do nascimento. Exatamente, esse é meu, inclusive eu vou defender isso daqui a pouco também, tá? Eu ia falar disso, mas você já adiantou. O feriado Padre João Ribeiro foi trocado pelo dia da consciência evangélica, que no caso é ponto facultativo. Hoje, atualmente, é ponto facultativo. E outra coisa interessante também é a justificativa que foi dada para tirar o feriado de João Ribeiro, que, por carinho no carnaval, acharam que seria interessante jogar um feriado na quarta-feira de cinzas, por conta do bacalhau do Paratibe. Gente, nada contra o bacalhau do Paratibe.
pelo amor de Deus, tá? Mas o nosso João Ribeiro, eu estou falando nosso porque eu já sei que ele é paulista, viu, Reinaldo? Apesar de João Ribeiro ter nascido em Tramanhaí, tá? Merece sim um feriado municipal. E, sinceramente, eu faço jus àquilo. Lembra teu nome, por favor? Juan está aqui presente, como colocou, né? Que esse feriado seja no dia 19 de maio, data do martírio do Padre João Ribeiro. E uma ideia atrelada à outra, a questão da comenda. A comenda Padre João Ribeiro, na minha opinião, deveria ser entregue no dia da morte do Padre João Ribeiro. Até porque, pessoal, porque é o seguinte, a comenda Padre João Ribeiro é uma das mais altas comemorações no município de Paulista hoje, certo? E atualmente ela é entregue no dia 4 de setembro, no dia da emancipação da cidade. Mas, pasmem vocês, deixa eu fazer um quiz, né? Aí para chegar agora você falar de quiz, né? Na verdade eu diria que é questionário, a gente é brasileiro. Por favor, tente responder para mim a esta pergunta. Quem foi a primeira pessoa a receber a comenda Padre João Ribeiro? Teria sido o nosso querido Padre Valdemir José? Que foi o cara da época? Teria sido o prefeito Antônio Speck? O governador Jacques Vasconcelos? O desembargador Antônio Camarote? Ou nenhuma das respostas? Gente, sério? Não foi o padre, não foi o prefeito, não foi o governador, não foi o desembargador. Tem certeza? Quem foi? Rapaz, valendo 1 milhão de reais, 1 milhão, porque o São João está chegando perto, não é de reais. Vamos lá então. Quem foi a primeira pessoa a receber a comenda Padre João Ribeiro? O prefeito. O jogador Rivaldo, que na época. Calma, segura o coração, não tem coisa pior. Calma, segura o coração aí. Deixa eu me controlar aqui, gente. Gente, na época, Rivaldo, ele fazia parte da seleção da Copa do Mundo. 2022, não me acho que ele falou. 2002, no ano seguinte. 2002, obrigado. Foi do Penta, né? Rivaldo, para quem não sabe, ele nascido, criado na cidade de Paulista, Jardim Paulista Alto. Me ajuda, Jardim Paulista Alto ou Mirueira? Jardim Paulista. Jardim Paulista Alto, tem uma história com a cidade, etc. E foi a primeira pessoa a ser agraciada com a comenda para João Ribeiro. Porém, está pronto para o que eu vou dizer agora? Segura o coração, senão. Quando a gente vai fazer uma pesquisa sobre a comenda para João Ribeiro, e você diga lá, comenda Padre João Ribeiro, cidade do Paulista. Padre e senhores, o que mais aparece? Ah, não, peraí, esse é do Rivaldo ainda, né? Olha, Speck é Rivaldo, né? Ah, gente, isso aqui é algumas fotos de como essa comenda ficou recentemente. Ela ficou no formato acrílico, tá? Acho que isso aqui faz mais ou menos 2 anos ou 2 ou 3 anos atrás. Sim, vamos lá, Reinaldo. Tá pronto o coração? Posso botar a próxima tela? Lá vai. Olha aí o que mais aparece quando você faz uma pesquisa na internet e coloca lá comenda Padre João Ribeiro. O influenciador Gildo Igor, que no ano de 2021 foi condecorado pela sua participação no BBB da TV Globo. Tá? E eu faço a pergunta, meu caro amigo Tassi, você tem a comenda Padre João Ribeiro? Ó, Tassi, não tem. Meu amigo Demetrio, você tem a comenda Padre João Ribeiro? Também não tem. Milão, você tem. José Ricardo também não tem. Mas Gildo Vigor tem a comenda Padre João Ribeiro. Tá? Minha gente, pelo amor de Deus. Gente, detalhe, nada contra pessoalmente a pessoa, ou o artista, ou o influenciador Gildo Vigor, tá? Eu só estou mostrando o seguinte, com essa comenda, com o passar dos anos, né, ela foi sendo banalizada praticamente. Teve um ano, Padre Senhor chegou a receber de uma vez só 28 pessoas, não falha a memória. E a proposta que a gente tem é que a comenda do Padre João Ribeiro ela seja reavaliada os critérios, né,
que se volte a ter uma comissão com representantes do poder público, das instituições da cidade, e que se reavalie realmente quem de fato merece ter a comenda para comer. E aqui eu já vou adiantar alguns nomes. Reinaldo Carneiro, Reinaldo, ou não? Quer falar? Só queria dizer que do jeito que ela está mostrada aí, ela é um troféu, não é uma comenda. Eu lamento que ela tenha sido tão vilipendiada. Mas daqui eu já vou indicando, viu, gente? O pessoal de Paulista que está assistindo, já vou indicando quem mereceria receber essa comenda para comer. Meu amigo Reinaldo está aqui ao lado. Ou não? Uma sugestão seria, na regulamentação da comenda, colocar critérios, envolvimento na história de Paulista, participação em determinados eventos, para restringir essa banalização. Quando foi criada, ela foi criada nesse segmento de ter esses critérios. Vamos decorrer, eram 5 pessoas por ano que tivessem serviço Passa o microfone ali para na graça. A política se apropriou da comenda, tirou as pessoas que faziam parte da comissão e passou a ser da comissão para todas as pessoas. Chegou ao ponto de 35 pessoas em um único dia se trocar essa comenda com medalha de alumínio com estampado jogador de futebol. Mas ao ponto se chegou. Mas se tivesse uma lei municipal, seria questionável judicialmente. Agora, essa é uma coisa que eu sugeri para o professor Ricardo, que ele assumisse esse comando aí de juntar pessoas e aí fazer uma comissão até a prefeitura. Eu não tenho mais interesse de estar me envolvendo nisso, porque todo ano meu acervo todo, uma parte já deu para ele, e a outra parte do meu acervo todo ano para a paróquia. Eu aproveitando isso aí, eu quero convidar todos vocês, que eu estou participando na exposição fotográfica dos 25 anos da cerimônia do translado. Eu estou fazendo, já fiz a revelação das fotos em tamanhos maiores. Não vai ser só convite, eu quero enganjar todos os atores que tiveram presente no translado desse sepultamento histórico. Alguns já partiram, Silvio Pessoa já partiu. Mas tem muitos mas tem um sobrinho, filho sobrinho. Aí as coisas principais estão aqui. Então, voltando para a comenda, nós queremos voltar para o professor Ricardo, para que ele lidere o movimento de procurar disciplinar a entrega para um número e ter nessa comissão pessoas de diversos institutos, seja da Câmara de Vereadores, seja do Poder Executivo, da sociedade civil organizada, do próprio Instituto Histórico, do município e do Estado, para que dê mais uma valorização e as pessoas que receberem a comenda se sentirem prestigiadas como comendador, que é o que está se precisando fazer isso. Bom, agradeço a fala da Metro Andrade, né? O Reinaldo também faz aqui essa ressalva, né? E realmente, professor, ou não? para cá, de fato, está sendo assim, dado a qualquer pessoa, sem esse valor histórico, né? A política como se apropriou, e aí se dá como moeda de troca, enfim, a gente sabe como é que funciona. E a igreja, a paróquia, às vezes ela tem direito a uma comenda, então a paróquia indica alguma pessoa, né, que tem a relevância, tem que fazer uma pandemia assim. Mas o que a gente tem constatado nesses últimos anos, com o envolvimento da gente na paróquia, é que a própria prefeitura não tem nem, sabe nem quem entregou a comenda. Não tem nem esse registro. Porque não existe um registro. O negócio é tanto que imaginava. E queria dar o título de cidadão a Dom Fernando Sabuíto. E Dom Fernando, assim que foi nomeado a ser historiador de Recife, recebeu o título lá em Paulista e dá novamente, para ver que não tem registro disso. E aí acabaram, deram a comenda. Então, assim, é feito de qualquer forma. Não tem esse registro. Essa que parece um troféu foi, acho que a última de primeiro. A primeira ainda foi na medalha. Já falaram que medalha depois fizeram esse formato. Esse formato também lá. Mas, enfim, é feito dessa forma. E aí não tem esse controle, nem tem um critério. Minha filha, não, é lamentável isso tudo que acontece, mas o Recife tem também. Augusto Lucena criou a comenda José Mariano,
José Mariano foi um grande abolicionista, foi o tribuno do povo, ele dava, bastava ele fazer assim, chamar assim, ele vinha quem quisesse ao lado, aos pés. Era impressionante. Hoje é a mais vulgarizada no Recife. Todo mundo tem. A comenda José Mariano, lamentável, do mesmo jeito que a senhora está falando aí. Mas não é da prefeitura, não, Reinaldo, é da Câmara. É Câmara. Perdão. Quer falar? Você falou sobre a morte do padre, quer dizer, ele foi exumado, Sim. foi cortada a cabeça, cortado os braços. Não. As mãos. As mãos. Foi Essa... o padre Tenório que cortou as mãos. Hein? João Ribeiro, só a cabeça, foi trazido para aqui, para o Recife. Certo. Agora, o vigário Tenório Teve a que executada. foi executado aqui no centro, foi cortado a cabeça e as mãos foi E as apanhando e a pernas. cabeça, e o resto do corpo é que foi amarrado no cavalo e levado para a igreja. No caso aqui é o Tenório, né? Certo. Gente, pessoal, só uma questãozinha de ordem bem rapidinha. Eu vou combinar um negócio. Eu vou ter que passar a fala para você, aí eu vou fechar o bloco, aí no final você fala. Em 10 de julho de 1817, Pedro Tenório, o padre Miguelinho, foram mortos e foram cortados a cabeça, as mãos e os pés. O tronco foi amarrado em cauda de cavalos, 2 cavalos para cada um, e arrastado pela rua. Então, quando fizeram isso com o padre João Ribeiro, já havia um precedente. O único desses que foram mortos de início, tiveram corpo profanado, foi o Domingos de Antônio Jorge, porque ele foi executado na Bahia por fuzilamento, porque ele era considerado militar, e aí foi sepultado sem indignidade. Mas os outros todos tiveram essa morte e a subsequente indignidade do corpo deles. Perfeito. Menos João Ribeiro. João Ribeiro foi. João Ribeiro já tinha suicidado. Já tinha suicidado. Ok. Estava sepultado lá ao lado da igreja. Bom, infelizmente, gente, na cidade do Paulista não tem uma rua, uma avenida, uma praça sequer com o nome de João Pedro. Cria um instituto histórico lá. Já tem. Já tem. Ele é que está. Então, velho, Só para a grande gente. uma ressalva, né? Atualmente eu estou fora do Instituto Histórico do Paulista, né, gente? Mas, enfim. Olha, na minha pesquisa, o que eu consegui descobrir foi que o único logrador com o nome do Padre João Ribeiro é um residencial que fica no bairro do Janga. Gente, tem um residencial Padre João Ribeiro que fica na Rua Palmares do Janga. Mas só isso. Para concluir nossa palestra, 25 anos de translado, tá? Vamos fazer. Durante esse ano é importante que a gente fomente na educação municipal a importância da biografia, da obra e do legado do Padre João Ribeiro. Demetrio Andrade já adiantou, né, que ele vai fazer, no final quando for os 25 anos, a exposição intitulada Os Mortos que Falam. E aqui a gente já deixa de antemão um pedido para que o Instituto Histórico, Arqueológico, Histórico e Geográfico apoie também essa ideia. A divisa licença, eu gostaria de fazer um apelo às pessoas aqui presentes que procurassem providenciar no governo do Estado de Pernambuco a publicação nos conformes deste álbum que está na Biblioteca Nacional. É um álbum belíssimo que praticamente ninguém conhece, é a flora e a fauna pernambucana. Então merece ser feita uma grande edição disso. Nunca se o Estado de Pernambuco se preocupou com isso. Mas foi publicado por Zé Antônio. Lamentável, né? Esse passagem. Eu queria pedir a ajuda. Você, por favor, pegue uma caneta,
As pessoas que estão presentes, por favor, coloquem seu nome e também o e-mail para que a gente possa mandar o certificado, tá? Pois é, Ricardo. Pois não. Eu pedi para Demétrio falar sobre esse projeto. Vou deixar, no final, a gente deixa, com certeza. Celebrar com a fusão no dia 21 de outubro, aniversário 25 anos do translado, e lutar pela alteração da lei municipal dos feriados, e que fique registrado aqui nessa palestra a necessidade de nós criarmos o dia, a data do 19 de maio como feriado municipal do Padre João Ribeiro, e que se faça neste dia a entrega da comida para João Ribeiro como deveria sempre ter sido, e infelizmente nunca foi. Isso foi negligenciado durante anos, tá? Eu gostaria de agradecer às pessoas que estão aqui presentes. Eu vou no final passar a palavra para, inclusive para a Demétrio, para que ele fale também, Tasso também. E Demétrio, muito agradecido pelo material que foi cedido, tá? Boa parte dessa parte foi hoje em cima desse material. E dizer para vocês que estão nos assistindo o seguinte: conhecer a história local é resgatar a memória da sua cidade. Paulistenses que estão nos assistindo, paulistenses que estão aqui presentes, vamos resgatar a história do Padre João Ribeiro Pessoa de Montenegro, que é muito maior do que, viu, Reinaldo, como se for dito durante anos na cidade. Abre aspas, cabeça do padre. Ele ficava indignado com esse tempo, Reinaldo, porque o Padre João Ribeiro não pode ser mensurado apenas por um crânio. Ele foi muito maior, muito mais do que isso, tá? Isso é verdade. Quem quiser acompanhar nossas redes sociais, nós estamos no Instagram, no Threads, X, e também no TikTok, é o Ricardo 01. Nós temos também um site sobre a história da cidade do Paulista. E quem quiser, nós temos 4 livros que podem ser baixados gratuitamente. Quem ainda não recebeu, no final pode falar comigo que eu vou dar para vocês. Você já publicou esse livro, não? Infelizmente não. São em formatos e-books, dentre eles Paulista História 90 anos e 90 páginas, e o mais recente, que é o livro que conta a história do estado de Pernambuco, que foi pensado para os nossos estudantes, que a partir deste ano de 2026 estão tendo, pela primeira vez, pelo menos na rede estadual, a disciplina de História de Pernambuco do 6º ao 9º ano, e no 2º ano do ensino médio está sendo oferecida como IFA, Itinerário Formativo de Avaliação. Muito obrigado a todos. Eu gostaria de chamar a Daniela para que ele explicasse o projeto dele, por favor. Muito agradecido, Reinaldo. Mais uma vez falando sobre essa exposição que a gente pretende fazer para comemorar os 25 anos do translado dos restos mortais do Padre João Ribeiro. Aproveitar também uma boa ideia que o nosso amigo Silvio Amorim de fixar uma placa em um logradouro com o nome de rua oficialmente e nome do padre. Aproveitar a ideia de Silvio para que nesse mesmo dia que vemos a fazer a exposição fotográfica, fazer o aporte e a fixação dessa placa em um logradouro que fica à lateral da rua. Me lembrei agora, essa rua está sem nome, fica ao lado da própria igreja. Ela faz um link com a casa paroquial e fica ao lado da igreja de Santa Isabel. Poderia ser nesse local, ser denominado Rua Padre João Ribeiro. Nós já temos dentro da igreja o túmulo, e vamos ter com essa exposição permanente. Já estive conversando com o atual vigário, que é o Padre Drogas, que após a exposição estarei doando todo o acervo para a paróquia, para que essa exposição se torne permanente, para que as pessoas que visitarem o túmulo possam também visitar a exposição fotográfica e dar alguma contribuição. Essa contribuição fique para a própria manutenção da igreja, e com isso a gente procurar, de uma certa forma, deixar mais viva a memória do grande herói Padre João Ribeiro. E assim, a gente não pode fazer isso só, a gente batendo na porta de várias instituições, de várias pessoas. As pessoas muitas vezes continuam ignorando, como fui ignorado no momento de preparar essa cerimônia
de translado. Se não tivesse o apoio do Instituto, nós não conseguiríamos ter realizado. Fui mais de 5 vezes no governo do Estado para ver se recebido, foi negado. Fui execrado na cidade como um cara louco que só pensava na cabeça do padre, mas aí com a persistência e a união de pessoas, principalmente do padre Valdemir, de qual sou muito grato e sou amigo, e Tássio, se for outra pessoa que também sou muito grato, eu quero dizer isso aqui de viva voz. Tássio Galvão foi uma pessoa muito importante para mim nesse momento de construção de bastidores desse translado para o sepultamento do Padre João Ribeiro. E agora, com essa exposição, é como a gente fosse fazer um fechamento de um ciclo, né, deixando essa exposição lá. Passei por alguns anos ainda fazendo umas lâminas com informações históricas para deixar sobre o túmulo. Fizemos ainda 2 anos a missa de primeiro ano e segundo ano, mas eu achei que não era mais uma coisa que era minha, teria que ser da sociedade e também das instituições oficiais, Secretaria de Turismo e Cultura, a paróquia, que não leva andamento. E hoje eu acho que a Rectão está aqui, junto com o Instituto Arqueológico Geográfico Histórico de Pernambuco, com essa fixação de praga, fazendo mais um movimento de ter uma denominação de um obrador com o nome do padre, juntamente com a exposição, a gente vai atrair mais as atenções para que as pessoas passem a visitar o túmulo e enxergar que ali existe, sepultado, um dos maiores heróis que Pernambuco já produziu. Então é isso que eu queria, e contar com uma participação de vocês, não só a participação com a presença, na construção também dessa exposição, onde também na própria exposição é uma ideia que vemos já ter uma palestra, depoimento de pessoas que tiveram participação muito ativa e decisiva, como o caso de Reinaldo, na execução e finalização deste sepultamento. O padre Valdemir já confirmou, hoje ele, logo cedo, me mandou esse vídeo, disse que não poderia estar aqui por conta das atividades religiosas, mas na exposição, até brincou, se vivo eu estiver, não terá nenhuma atividade religiosa que vai me impedir de eu estar presente nessa cerimônia de abertura da exposição. A ideia é que a exposição seja aberta e passe lá pelo menos uma semana com expostas para que as pessoas façam a visitação e tenham conhecimento do que produzimos juntos, coletivamente. Era isso que eu queria dizer a vocês e contar com o apoio do Instituto. Vou trazer depois o material aqui para depois a gente, se possível, se reunir, trocar mais ideias, adicionar mais informações e isso fortalecer esse movimento da exposição, que fosse simplesmente a fixação de umas fotos, uma moldura dentro de um tempo religioso, que a coisa seja maior, como foi grandioso o translado. Obrigado pela atenção de vocês. Eu gostaria de convidar o historiador Tássio Galvão, por favor, para falarmos a palavra, aproveitando que ele foi um dos atores desse translado, né, para que ele possa também explanar para a nossa plateia, para os nossos telespectadores. Bom dia. Na verdade, mexeu comigo esses vídeos aí, tudo que a gente vai lembrando, né, de toda a sequência, né, que foi feita para ser possível, né, esse sepultamento e de uma forma assim, de direito, né, que o vigário, o padre Tenório, o padre João Ribeiro merecia, né, porque para mim, pelo que eu estudei, pelo que eu levantei dele, quer dizer, há muitos anos depois que foi sepultado, eu fiz uma coleção de todas as palestras que foram, palestras não, das palavras que foram feitas. Eu transcrevi tudo para fazer depois um livro, né, que ainda nunca saiu, né, quer dizer, ficou quase pronto, mas ainda. Mas assim, eu tentei pegar recortes de jornais, assim, e assim, para mim, pelo meu conhecimento de todas as pesquisas que eu fiz, João Ribeiro foi, quer dizer, a gente não pode negar, ele foi o maior herói dessa
dessa revolução. Porque desde o início, quando ele começa ainda estudante, né, ele começa a andar com o Manuel Arruda Câmara, né, que se tornou muito amigo dele. Manuel Arruda Câmara vivia muito em Itamaracá, e por isso João Ribeiro também ia para Itamaracá. E lá eles, tanto durante as viagens como lá em Itamaracá, eles ficavam conversando sobre a Revolução. Manuel Arruda Câmara morreu em 1810, mas passou todo o legado para João Ribeiro. E João Ribeiro, que eu considero, assim como o pescador, não de almas, mas de republicanos, porque ele saía visitando o pessoal, ele fez uma estratégia de tirar as aulas que ele tinha lá no seminário em Olinda e trazer para aqui para o Recife, para o hospital, que ele passou a ser diretor, né? O hospital e a capela da. Eu sempre esqueço, aqui na Dantas Barreto, né? Onde hoje é Guarará. Foi na igreja do Paraíso, do Lago. Paraíso. Quando ele fundou a Academia do Paraíso. Então ele fez toda a estratégia para vir para cá, para dar aula, só que tem depoimento que ele não dava aula. Ele falava sobre uma nova república aos alunos dele, e quer dizer, desde 1780 e pouco, quando ele começa a andar com o Manuel Arruda da Câmara, né, que ele vem nessa batalha para alcançar e infelizmente, quer dizer, ele não queria voltar a ser, vamos dizer, e aqui o Portugal, né, não queria ficar sob o domínio português. E para isso ele levava um tubinho de veneno, e ele confessou a tolerar, e se caso não desse certo a República, ele tomaria o veneno, mas Portugal não andaria mais nele, né? E isso aí ele tentou fazer lá em Paulista, no Engenho Paulista, só que o veneno parece que não surtiu o efeito que ele queria, então ele foi para a capela e se enforcou, né? E foi pelas documentações que eu peguei, assim, tudo que eu colecionei dele, o corpo dele ficou lá, ao lado da igreja, né? Foi sepultado ao lado da igreja, e levaram somente o crânio dele. Quer dizer, levaram para aqui, para o Recife, né? E colocaram no Pelourinho, né? E depois, 2 anos, se eu não me engano, depois, ou quase 2 anos, foi que o juiz, o francês, mandou retirar, né? Escondeu, né? E isso aí está relatado, né? E está em documentação aqui no Instituto, né? Quer dizer, esse apanhado, né, eu coloquei na cápsula do tempo, né? E a gente depositou ao lado, né, na urna, né? Quer dizer, então, agora, uma coisa que, de tudo isso aí que a gente passou aqui, eu fiquei numa dúvida aí que só Demetrios pode tirar aqui no momento, né? Porque a gente estava aqui, todo sábado a gente vinha para cá, né? E num desses sábados que eu cheguei aqui, aí disseram, tem 3 pessoas aí para se reunir sobre o Vigário Tenório. Eles vieram reclamar porque vocês vão sepultar em Itamaracá e não em Paulista. Aí eu queria saber, como é que vocês souberam que a gente estava tentando sepultar lá em Itamaracá? Né? Essa informação chegou a Padre Valdemir. Aí Padre Valdemir, ele sempre chamava Seu Demétrio. Seu Demétrio, como é que vai? A gente está fazendo todo um estudo
de bastidores. E agora vão querer pegar o crânio do homem que a gente está querendo sepultar lá do nosso herói e levar para Itamaracá. Que coisa errada é essa? Aí depois que nós sepultamos ele lá, surgiu a história de a mesma comissão contribuir para fazer algo semelhante que a nível de cerimônia em Itamaracá. Houve dois momentos que se falou. Houve 2 momentos que se falou sobre essa coisa do estudo. O primeiro estudo que a gente tinha nos sábados aqui, acompanhado por você, que era para fazer o sepultamento em Paulista. Por carga as quantas foram, chegou o ouvidos do padre Valdemir. E ainda tem mais um terceiro, do Índio. Isso, nos sábados vimos para cá, surgiu uma informação para o padre Valdemir que teria um grupo de pessoas querendo sepultar o túmulo em Itamaracá. Não posso, o grande padre João Henrique para Paulista. Isso aí está decidido já, inclusive em reunião com. Inclusive ele foi sepultado lá, né? General. E aí, quando houve essa conversa, aí foi esclarecido que não teria mais essa história de Itamaracá. Depois de sepultado, chegou ao nosso conhecimento, acho que até através de você mesmo, e veio um desejo do Instituto, se nós pudéssemos assumir uma organização do mesmo formato do tratado, para levar o crânio de Vigário Tenório e do Índio para Itamaracá. Aí o pai da minha disse, não, eu saí passado por fora disso aí, eu também vou, já dei minha contribuição, e as instituições de Itamaracá façam uma solenidade maior e melhor do que ela fizemos, mas a nossa falta não veio a Deus. Então, quer dizer, a gente quando volta um tempo, através de uma palestra dessa, né, quer dizer, a gente fica emocionado, assim, de ver tudo que a gente viveu, né? E houve uma construção de várias mãos, de várias cabeças. E vai levar, assim, vai incorporar, quer dizer, está incorporado na história, né? E um dia a gente vai embora e, quer dizer, mas pelo menos fica assim, a história legado, fica, né? E a contribuição, né, que foi dada pelo quer dizer, se não fosse Demétrio, o padre, né, você. Mas já foi depois. Mas assim, os 3 que vieram, a menina, né, a historiadora, a Neide Santana, a Neide, que vieram reclamar porque não em Paulista. A Neide foi uma figura muito importante nesse não em Paulista, porque a gente não tinha opção. Quer dizer, a primeira opção que a gente tinha era no cemitério de Santa Amaro, através de jovens, né, que foi lá e falou com a administração para fazer o sepultamento dos 3 na parede da capela, né, do Santa Amaro. Mas ele demorou muito a coisa, e eu me lembrei que lá em Itamaracá, os meninos que contavam a história, ele dizia que o vigário menor estava sepultado lá na igreja. Né? Eu digo, bom, se está sepultado aqui na igreja, então vamos trazer tudo para cá, né? E a gente foi, o Reinaldo, a gente foi. E outra decepção é que eu tinha Paulista na Capela, assim, como opção. Só que quando a gente volta de Itamaracá, que vai para o portão, que assim, se estica no portão, que a gente vê o trator estava. Eu ainda fiquei na frente daquele trator. Então a gente ficou sem opção para Paulista. Quem foi que mandou derrubar? No projeto de construção da duplicação da PE15, desapropriaram aquela parte que era dos Londres, né? A capela só existia, vamos dizer assim, um simbolismo, mas ela gente funcionava como um almoxarifado há muitos anos. Sim, até para o Brasil foi. Foi. Aí o que acontece? A gente, quando teve esse desejo, na primeira conversa que seria sepultado lá, que nós tivemos aqui, aí vamos selar. Chegou ao ouvido da construtora e disse, se fizer isso vai atrapalhar o andamento do projeto. E aí foi de madrugada para dar uma ignorância. E eu fiquei na dentro. Eu não, aproveitando aqui você, eu vou contar. Vocês sabem que Duarte Coelho, quando chegou aqui, precisava de um lugar para morar. E mandou construir a maneira das quintas do norte de Porto
Portugal, quer dizer, da Galícia, por ali, mandou construir uma torre de homenagem. Era até o primeiro e segundo andar. Uma torre, exatamente onde tem a sede de Olinda, e tem à direita tem um jardinzinho assim. Era ali. Ela persistiu, eu acho que foi em 1912, mas Zé Luiz dizia que foi 15. Enfim, para a sorte dos retratos, fotografias nós temos aqui, de longe, não de perto, de longe da Praça do Carmo, se vê lá no alto. Agora, há uma família aqui no Recife que tem um quadro a óleo, que quando eu entrei na casa da senhora, disse assim, é um Teles, pensando que era Teles Júnior. Ela disse, não, minha avó, minha mãe, foi aluna dele, e aí ele naturalmente acompanhou, deu pitaco aí na conta. Ela pintou a ladeira da Sé e à esquerda a torre. Esses são duas telas, é uma coisa linda. Sabe quem mandou derrubar? A pessoa que justamente forçou separar a Olinda do Paulista para poder ficar dono lá. Eu não sei se foi Arthur ou foi Frederico Ludwig, são dos dois. Agora é o que eu digo, filho de um sueco e de uma dinamarquesa que não podia ter amor nenhum, nenhum. Desgraçado, sim. Outro detalhe dele, ele mandou derrubar a Igreja dos Arrombados. Quando a gente vem ali em Olinda, tinha um pouquinho antigamente, passa direto. Morava até, me esqueci o nome dele, morava lá. E mandou também, teve outra coisa assim, quando morreu no testamento, estava aquela casa de azulejo, vizinho do Instituto de História de Olinda, deixou a casa para fazer um hospital de hanseníases, para hanseníase, entendeu? Pronto, para leprosos, dentro da cidade. Para ver o amor que ele tinha. E hoje está abandonado. Sim, outra coisa, o detalhe, derrubou as ruínas do convento do Carmo. A ruína do convento do Carmo, que era enorme, imenso, derrubou tudo, só deixou um cantinho assim, e ia derrubar a igreja de Santo Alberto do Carmo, quando o prefeito, aquele menino Cabralzinho, era Cabral Vasconcelos Filho, João não sei o que, Cabral Vasconcelos Filho, ele proibiu, fez uma lei e proibiu. Por isso a igreja do Carmo existe. Senão o Ludwig ia mandar derrubar. Não preciso saber dessas coisas. O povo fica exaltando o Ludwig em Paulista. Perfeito. De jeito nenhum, isso. O avô dele foi quem combateu o Ludwig. Foi. Ele Cunha Primo. Exato. Igreja Nossa Senhora dos Prazeres, lá em Maranguá. Pronto. Eles mandaram ter Sabe que se diz a boca pequena? Vou botar aqui que eu não tenho medo, já tenho 81 anos, não tenho medo de estar dizendo. Dizem a boca pequena que quando construíram a igreja de Santa Elizabeth Regina, ele precisava transferir a freguesia, entendeu? Precisava transferir a freguesia, que era lá aquela casa, aquela igreja ruína, para o lado de cá, e que fez? Foi um doido que tocou fogo. Doido coisa nenhuma, foi ele que mandou. Ele mandou tocar fogo da igreja, pronto. Aí depois foi a ruína que tem. E foi caído aos poucos. Tá beleza. Felipe, pela da hora, né? Já são 12 horas, eu gostaria de agradecer a todos os presentes, muito obrigado. E convidado para ficar aqui na frente para a gente fazer uma foto pessoal da gente. Muito agradecido. Tirar a foto aqui, Encerrar aqui a gravação. Tudo bem? Quadradinho.